Eu estou aqui na pracinha, perto da minha casa, e de vez em quando eu tenho o hábito de vir até aqui e tô trazendo a minha Bíblia. Geralmente eu trago as minhas cachorras aqui para dar uma voltinha e é bem silencioso, não passa muito carro. Ano passado, 2024, foi um ano muito decisivo para mim, de novas oportunidades e também de novas decisões. E eu estava voltando para minha casa e de repente o Espírito Santo falou assim: vai por cima, que é por essa subidinha aqui. E eu não tinha reparado que tem um pé de amora ali. Eu gosto muito de amora. E a amora, ela tem o tempo dela, né? A estação certa para ela dar os frutos. Então eu acabei subindo, sem saber que tinha um pé de amora ali. E aí, quando eu percebi que tinha amora, eu peguei ela na minha mão e eu olhei ela assim na minha mão. E aí o Espírito Santo falou assim: tá vendo? Às vezes, para você pegar frutos, para você colher os frutos, você precisa tomar um caminho diferente. Porque eu sempre ia ali por baixo, porque era mais perto da minha casa. E aqui, querendo ou não, é uma subidinha. Mas eu não sabia que ali tinha um pé de amoras. Eu até tinha foto, mas eu fui procurar e eu acabei apagando. Acho que numa época que meu celular estava muito cheio, acabei apagando a foto, mas eu me lembro muito bem. Inclusive, o pé está ali, eu até observei ele. E quando você olha assim para uma árvore que ela não tem nada, ela não tem os frutos, a gente acha que ela é, né, simplesmente uma árvore. Mas na estação certa ela vai dar os frutos dela. Na estação certa ela vai florescer, na estação certa ela vai fazer aquilo que ela tem que fazer, aquilo que Deus criou ela. E Deus estava me falando também aqui sobre os pássaros. Desde ontem Deus estava falando: observe os pássaros. E aí eu fui pro meu quintal, olhei e passou alguns passarinhos. Eu falei: Deus, eu não tô entendendo. E hoje cedo eu acabei vindo pra cá e tem bastante passarinhos aqui. Depois eu vou mostrar. Tem vários passarinhos pretos que eu não sei o nome e eles estão sempre em bando. Só que assim, eles são muito silenciosos e fizeram até uma casinha ali para eles ficarem. E quando eu cheguei, eu nunca tinha visto um tucano aqui. E tinha dois ou três, mas eu vi dois. Ele estava lá em cima da árvore, só que ele estava fazendo muito barulho. Eu só consegui gravar esse vídeo agora porque ele ficou quieto. Acho que foi Deus que mandou ele ficar quietinho. Porque eu estava tentando ler a minha Bíblia aqui. E ele estava muito barulhento e eu estava até me desconcentrando. O Espírito Santo falou assim: um pássaro, ele é diferente do outro, mas ele não deixa de ser pássaro. E alguns, eles são mais bonitos, né? A gente acaba olhando ele com uma beleza maior, por exemplo, o tucano, né? Pelo bico dele. Mas, mesmo ele tendo muita beleza, quando ele não para de fazer barulho, ele acaba se tornando chato. Que eu acredito que são algumas pessoas, né? Quando nós, por exemplo, acaba falando coisas que não deve, não para de falar, não silencia para ouvir a voz de Deus, acaba sendo chato, inconveniente. E os outros passarinhos que eles estavam em bando, eles estavam trabalhando. Era quase assim, impossível de perceber eles. Aí, outro passarinho ali. Era quase impossível de perceber eles porque eles estavam muito silenciosos e eles estão ali ainda. E eles estão sendo produtivos, enquanto o tucano não parava de fazer barulho. Até que ele silenciou e eu consegui me concentrar aqui. Eu estava em Isaías 42. E o Senhor, ele nos direciona, né, para coisas novas, para caminhos novos. E a gente tá tão acostumada a ficar no raso, a ficar na mesmice, que a gente não para de falar, não silencia, né, como aquele tucano. A gente não silencia para contemplar, para escutar a voz de Deus, o que Deus está direcionando. Hoje em dia, né, nós vemos muitas pessoas tomando muitos remédios para ansiedade, para depressão. Eu mesma já tomei, eu já passei em psiquiatra, já passei em várias psicólogas e não que elas não sejam essenciais, não que não precise, eu acredito sim, tanto é que eu precisei. Mas quando você silencia a sua voz para ouvir a voz de Deus, Deus entra assim com uma calmaria e nós podemos entender aquilo que Ele está nos chamando. Que muitas vezes um problema, ele só é resolvido quando a gente para escutar Deus. Porque a gente tenta tanto com a força dos nossos braços e não consegue. E Deus está ali esperando a gente silenciar, parar de ser inconveniente, como aquele tucano, para somente ficar como os outros pássaros. Às vezes em silêncio, trabalhando, fazendo aquilo que Deus chamou a gente para fazer aquilo que é a nossa função. E aqui em Isaías 43 está dizendo: mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu.
Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Então, olha o cuidado de Deus com a nossa vida. Olha o cuidado de Deus, como Ele quer cuidar dos filhos dele. E muitas vezes a gente não se posiciona como filhos. Nós estamos cheios de pecados, cheios de erros. E isso faz com que a gente se afaste de Deus, se afaste de ter esse... Por mais que Ele esteja cuidando, a gente se sente incapaz de chegar perto dele, né? Mas Deus, Ele tá tão disposto a nos ouvir e a falar com a gente também. Mas o que a gente precisa é estar no momento de silêncio, é silenciar a nossa voz para buscar e deixar Ele te encher, deixar Ele curar tudo isso, deixar Ele apontar os seus erros, tudo aquilo que você está errando, tudo aquilo que você precisa mudar, porque Ele quer uma nova história na sua vida. E isso não quer dizer que você não vai passar por problemas, porque eu ainda continuo passando por problemas, por lutas, mas eu sei que o Senhor está lá comigo, que o Senhor está no meio da batalha comigo, que Ele manda os anjos dele, que Ele cria muros de proteção ao meu redor. Isso me faz ter mais coragem, né? Quando Deus falava para Josué, seja forte e corajoso, em nenhum momento Josué estava falando para ele que tinha medo, mas Deus conhecia o coração dele. Deus já avisava antes, né? Muitas vezes Deus manda palavras antes pra gente, porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe que a gente vai temer, Ele sabe que a gente vai se sentir incapaz, Ele sabe que a gente vai sentir que nós não somos merecedores, e realmente nós não somos, porque o que Jesus fez por nós, a gente não merecia, a gente não é digno do que Jesus fez, por se entregar por nós, que somos tão falhos. Se a gente parar pra pensar o que Jesus fez, e a gente continua errando tanto com Ele, a gente continua sendo tão falho, e Deus o entregou por nós, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, para trazer essa nova vida, para trazer a salvação, para nos levar à salvação. Então, que você possa hoje refletir sobre o quanto você se posiciona como filho, como filha de Deus, como você tem honrado ao Senhor na sua vida, nas suas atitudes, a forma que você fala com Ele, a forma que você até mesmo fala com outras pessoas. O que você está fazendo aqui, agora? O que você está planejando fazer no seu amanhã, para que Deus possa olhar para você e falar: meu filho amado, minha filha amada, como eu te amo, como eu me orgulho de você. E às vezes eu falava assim para Deus: nossa, eu tô tentando tanto, eu tô tentando, mas eu não consigo. E Deus falava assim: mas eu conheço o seu coração, eu sei como você é, mas eu sei que você está tentando, e eu conheço você, eu sei que você vai conseguir. Ainda em Isaías 43, no versículo 18 e 19, diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Então, que hoje você possa parar para realmente reconhecer tudo que Deus é, tudo que Deus está querendo fazer na sua vida, e abra o seu coração para Ele. Fala: Pai, eis-me aqui. Eu não tenho forças para te buscar. Eu não sei como te buscar, eu não sei como te pedir perdão, mas eu quero que o Senhor me mostre aquilo que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer, e eu quero ter uma nova direção. Que em nome de Jesus você possa abrir os seus olhos hoje para o que Deus quer fazer na sua vida, assim como Ele fez na minha, para te dar novas direções, para você colocar os frutos na sua mão, em nome de Jesus.